Pode ser. Para começar, eu acho que a gente pode falar primeiro, na real, do que é o professor, né? A gente sabe, todo mundo já teve uma relação com o professor em si, de aluno, mas muita gente não sabe como é formado o professor, como que ele atinge esse status e começa nessa carreira, né? Então, eu queria ver a visão de vocês dois, primeiro, o que é o professor em si, que vocês veem, e como ele é a formação também dele. Quer ir primeiro, Chaves? Não, quero que você comece, né? Nossa convidada. Convidada a tantas honras. Palavra de honra. Eu acho que é muito interessante, assim, né? Todas as vezes que a gente fala de educação, a gente tem que pensar exatamente no fazer educação, né? A gente tem educação em diferentes espaços, né? Então, várias pessoas vão ensinar a gente de alguma maneira, né? Mas a profissão e a posição do professor, ela é diferente exatamente pela formação. Eu vejo que essa é uma grande questão, né? Então, quando eu estou falando do professor, eu estou falando daquele cara que ele tem que ter o conhecimento teórico, mas ele também precisa ter o conhecimento didático. Ele precisa estar preparado para aquela posição, né? Uma preparação que a gente tem na licenciatura e que também acontece nos processos de mestrado e doutorado, né? Exatamente pela proposta, né, da vida acadêmica, vamos dizer assim. Então, eu acho que ser professor está muito ligado ao ensinar, ao querer construir o conhecimento, né? Ao considerar que aquele sujeito, né, ele detém um conhecimento, pode não ser um conhecimento exatamente correto quando a gente fala de ciências, mas a gente precisa daquele conhecimento para construir ou solidificar os conhecimentos que a gente quer, né? Só que eu acho que para além dos conteúdos, a gente precisa entender a nossa proposta enquanto professor, né? Um professor, ele não está ali apenas para ensinar, né? Vou sempre me atentar aqui a ciências e biologia, por ser nossa área de formação, mas isso, né, é extensivo a qualquer área, mas a gente não está ali só pelo conteúdo. O conteúdo é extremamente importante. Mas eu entender que a minha proposta, enquanto sujeito, é fazer com que os meus alunos tenham criticidade, né? Eles sejam literalmente educados para a cidadania. Entender o que é o ser cidadão, né? Ter um conhecimento e uma leitura de mundo. Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Várias pessoas perguntam, né, isso de como que eu posso ser professor, o que eu faço para ser professor. A gente tem os professores que são chamados regentes de turma, né, que são nos anos iniciais, estão ligados mais à formação em pedagogia, e a gente tem os professores por área. Os professores por área, você sempre vai precisar escolher uma área de licenciatura e de conteúdo. Então, vamos supor, eu quero dar aula de geografia, então você vai fazer faculdade de geografia, certo? E aí ali você vai ter a sua formação em relação ao conteúdo e em relação à prática educativa. Então a gente até estava, né, trocando essa ideia um pouco agorinha, e é exatamente isso, né? Pensar em como na formação eu posso fazer isso. Então, por exemplo, falando já das negligências que o Chaves trouxe, a gente precisa muito pensar em formação inicial dos professores, mas a gente não pode deixar de pensar nunca na formação continuada. Né? Um professor ele só continua sendo professor se ele continuar se atualizando, né? Eu brinco muito que é professor quem gosta de estudar. Acho que o Chaves está aqui para ter certeza de que eu não minto, né? É uma característica muito próxima do pesquisador, né? Que eu vejo o Gabriel como um super pesquisador. E eu acho, inclusive, que uma coisa interessante nisso é exatamente a importância do pesquisador para a minha sala de aula. O Gabriel, por exemplo, pode ter contato com uma coisa que está acontecendo agora, que se ele trocar essa ideia comigo, eu consigo fazer isso chegar nas salas de aula, né? Então, como a gente também precisa conseguir reduzir essa distância do ensino superior nesse sentido, né? O ensino superior, ele precisa conseguir dialogar mais com o ensino básico nesse sentido, né? Para que a gente consiga mesmo produzir conhecimentos que sejam atuais, que sejam interessantes e que sejam principalmente contextualizados. Eu preciso trabalhar com coisas que sejam significantes. É muito importante eu conhecer o meu público. Isso é para qualquer coisa, né? O Gabriel, quando ele vai fazer as pesquisas dele, ele vai conhecer o ambiente que ele vai ter que investigar. A gente precisa fazer a mesma coisa, né, Charles? Sim. Eu acho que ser professor, uma coisa que eu
estava estudando há pouco tempo, até, para falar bem a verdade. Vou falar, primeiro, para contextualizar, né, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência como professor. Muito bom. Eu tive as primeiras experiências, né, na graduação também, com monitoria, né, um pouquinho. Ali não é como professor em si, né, você é mais o acompanhante do professor, né, você aprende com ele. Tive experiência com correção de prova, com aplicar uma prova, né, aquela atenção dos alunos tentando colar e você ali prestando atenção. Todo aquele início de experiência foi ali na graduação também, mas foi uma experiência um pouco mais curta, ela durou aproximadamente 1 ano, assim. Depois eu só fui ter uma experiência de novo com educação já no mestrado. Aí eu tive 2 experiências um pouco diferentes, né? Eu fiz mestrado com ecologia de cavernas e o grupo que eu trabalhava tinha bastante gente da licenciatura, então eles estavam bastante com educação ambiental também. Então, apesar de eu não ter participado dos projetos de educação ambiental, né, eu tive o contato ali, né, então tive essa parte já da educação ambiental e comecei a me apaixonar muito pela educação ambiental, o quanto que ela é importante, né, na vida das pessoas. Aí depois, tanto que a gente começou com esse projeto, uma das minhas influências para criar o projeto foi esse meu tempo do mestrado, mas também tinha as disciplinas, né, de docência, porque o mestrado está te preparando em docência, né? E para ser um futuro professor em nível superior, né, ser um professor universitário, principalmente. Tive essa primeira experiência, também uma experiência curta, né, durante o mestrado, mas foi uma experiência já mais bacana, dei aula, preparei a aula e tudo mais. Deu aquele nervosismo, né? Aquela aula para o pessoal da faculdade, né? Falando uma disciplina que eu lembro que foi a disciplina que me fez começar a trabalhar com tudo que eu trabalhei na pesquisa. Para falar bem a verdade, eu tive a oportunidade de dar aula daquela disciplina que eu lembrava, nossa, eu comecei com aquela lá, eu vou dar aula daquela. Consegui, né? E aí depois eu terminei o mestrado, voltei para São José, e comecei a querer trabalhar com educação ambiental primeiro. Aí depois surgiu essa oportunidade de trabalhar na rede particular de São José, né, com algumas aulas eletivas, na verdade não aulas do curso de biologia, né, do primeiro, do segundo e do terceiro ano, mas aulas eletivas que os alunos fazem à tarde, sobre alguns assuntos diferentes, atualidades e tudo mais. E dei uma aula, um curso presencial, né, sobre conflitos socioambientais. Foi a minha primeira experiência no ensino médio. Ela foi relativamente bem sucedida, né? Os alunos... Tive um feedback bem positivo, né, dos alunos em relação ao conteúdo, em relação à aula e tudo mais. Obviamente, uma abordagem muito mais universitária, científica, do que uma abordagem de ensino médio, com certeza. Eu acho que isso talvez tenha dificultado um pouco para os alunos, mas ao mesmo tempo eles tenham gostado por ter sido algo completamente diferente, né, o jeito de enxergar um problema, uma situação, né, trazer alguns aspectos muito mais científicos, né, de pesquisador, que era o que eu fazia meses antes, para discutir assuntos do dia a dia, como um conflito socioambiental. No caso, a gente falou lá de Brumadinho, por exemplo, falou de Chernobyl, um negócio muito antigo, e que a gente não discute Chernobyl como um desastre socioambiental, a gente discute como um desastre nuclear. Olha só, as palavras em si, né, debatem mais a questão, foi um erro humano, foi um erro, não sei, o erro da máquina, ao invés de estar discutindo como um conflito socioambiental, né, um desastre socioambiental. E essa abordagem diferente. E depois eu tive essa segunda, depois eles gostaram, né, me convidaram então para ser professor fixo de aulas eletivas à tarde nesse colégio. Aulas principalmente sobre saúde e bem-estar, envolvendo principalmente a parte biológica, né? Então, inicialmente, eu dei aulas de tecnologias, influência da tecnologia na nossa saúde, né? Influência da alimentação, dos esportes, das drogas, e do saneamento básico, né? Ciclo de vetores, de doenças e tudo mais. E, posteriormente, esse semestre, ainda assumi outras 3 aulas. Sexualidade, ISTs, e uma outra aula que, na verdade, ela não é muito voltada para a biologia, né? Apesar de ter, logicamente, como você conversar biologicamente sobre ela, e foi a abordagem que eu acabei dando, né, obviamente, que foi uma aula sobre empatia.
Mas estudando empatia, o que é empatia, né? Como ser empático com o mundo, me veio muito na cabeça. Acho que a principal característica de um professor mesmo é a empatia. O professor só é professor porque tem empatia. Senão ele não seria professor, ele não ia conseguir ser professor. No máximo, ele ia ser professor por alguma obrigação, como, assim, convenhamos aqui, alguns conhecem, né, na faculdade, o cara quer ser pesquisador e às vezes tem que ser professor também, tá lá só por obrigação, e você sabe que o cara não gosta daquilo que ele tá fazendo, né? Acontece na faculdade, principalmente, mas quem tá dando aula, principalmente para ensino médio, ensino básico, ensino fundamental, uma coisa que eu percebi, né, estudando mais sobre empatia e reparando nos meus colegas de profissão, né, é o quanto que a empatia é uma característica preponderante. E aí, para vocês entenderem, né, quem está na live, por que eu estou querendo falar da empatia com a relação, o que é um professor? O professor é alguém empático? Foi a pergunta do Gabriel, né? Para mim é isso que eu quero chegar. Porque a empatia, a gente tem muito essa ideia de que a empatia é se colocar no lugar do outro. E isso acaba gerando uma distorção muito errada dos nossos sentimentos. A gente se coloca no lugar do outro, mas não é só isso. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai estar na posição dele, mas sentindo como a gente, canalizando as nossas experiências, as nossas vivências. Então, por exemplo, um exemplo bem básico, assim, é o motoboy que atrasa o seu pedido da comida. E aí você fica irritadíssimo com isso. E aí você liga para o motoboy lá, porque o iFood tem como você ligar direto para o motoboy, né? Você liga para o motoboy direto. E aí você pensa, mas se eu brigar com ele também, tem risco dele jogar meu lanche fora, de, sei lá, fazer alguma coisa comigo, né? Você fica com esse medo. Aí você fala, não, então eu tenho que ficar calmo. E aí você tenta se colocar no lugar dele. O cara tá lá trabalhando, beleza, é um trabalho suado, difícil, tá lá correndo de moto na chuva, mas, pelo menos ele tem um trabalho. Por quê? O que vem na sua cabeça? Vem o seu trabalho difícil, que é lidar com um chefe que é um pouco mais estressado. E aí, para você, isso é um trabalho difícil. Mas pelo menos, eu tô ganhando bem aqui, então o trabalho do motoboy é difícil, mas pelo menos ele tá trabalhando. É isso que acaba gerando quando a gente só se coloca no lugar do outro. A gente acaba vendo com os nossos olhos. Então, a empatia, ela vai além. Ela é se colocar no lugar do outro, mas tentar fazer uma figura emocional, sentimental e de todas as vivências que aquela pessoa passou, né? De tudo que você sabe, pelo menos, que ela passou, para tentar entender o que é o sentimento dela. E não o que é a frustração dela, mas é entender a necessidade dela, o que aconteceu de verdade. E não só o problema. E o professor, ele faz isso o tempo inteiro, quando ele olha para o aluno ali que não está prestando atenção, ele fica querendo, mas por que eu não estou conseguindo acessar aquele aluno? O que está faltando? E o professor não consegue ser só simpático ali e pensar, mas pelo menos ele tem aula. Não, ali a gente pensa completamente abrangente, a gente quer abraçar mesmo a pessoa e entender todos os aspectos da vida daquele aluno para ajudar ele. E eu, particularmente, fico muito feliz, principalmente no final de cada curso, né? Eu já dei esse curso de saúde, acho que 8 vezes, 9 vezes esse ano, com o feedback dos alunos depois de perceber que você estava ali se importando muito com ele em si. Mesmo à distância, você vê que alguns alunos eles mandavam uns comentários, né, para a gente depois, falando o quanto que ajudou ele a refletir, a pensar, o quanto que a preocupação do professor em vocês estão entendendo, vocês querem que repita, vocês querem que converse de novo, de tentar fazer todo mundo entender, né, o quanto que isso foi legal. Então, para mim, o que é ser professor é ser empático, cara. Essa é a minha resposta. Divaguei bastante, mas é isso que eu queria falar. Ser professor é ser empático. Uhum. Com o mundo. Eu queria adicionar, só chamar a atenção do negócio que a Mariana falou, que é bem legal, que é essa ligação da relação do ensino superior com o ensino básico, né, que é fundamental também, ensino básico, o fundamental e o médio, né, no caso. No meu caso, eu tive, que nem o Antônio, eu tive a experiência de ser professor durante o mestrado, né, mas foram 3 ou 4 oportunidades só que eu ministrei aula, e
E quando você está lá na frente, você vê como é diferente, né? Como é tudo, é um outro cenário, você tem que ter o que o Antônio falou, a empatia, porque realmente você se portar de falar que se dispor com a pessoa a repetir alguma coisa, a explicar de novo, você vê como é um tratamento totalmente diferente que as pessoas têm e como elas se envolvem mais com o assunto do ponto que você se põe mais disponível também. E é muito legal ver isso também, ver que existe mais pessoas têm essa preocupação, porque é fundamental, o educar é doar, né? Você se coloca mais do que você, às vezes, dá do que realmente. Então tem isso. E a gente tem toda essa carência, realmente, de, às vezes, ter essa ligação. Por exemplo, eu senti muito isso de estar ali no ensino superior, ter um monte de informação, ter um monte de coisa que a gente sabe, que foi principalmente outra coisa aí que levou eu, o Antônio, a criar o Econature também, de a gente ter uma gama imensa de informações, mas muitas vezes elas ficarem restritas àquele nicho ali que a gente está de ensino superior. Então, fazer essa ligação entre esses, vamos dizer, dois mundos, que na verdade não são dois mundos, né? É fundamental também, e é o papel do professor também, e daí vem o que a Mariana falou também, da ligação do ensino com a pesquisa, que é uma questão também que muitas vezes o professor tem que fazer essa ligação de trazer o que está sendo na pesquisa para a realidade do aluno, e isso pode ser fundamental para muitos aspectos e abrir a mente do aluno, consequentemente também. Mas é um desafio também que existe.